Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos, aqui estamos para mais um estudo. Vamos estudar a passagem Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, que encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Essa passagem, ou essa fala de Jesus, é bem conhecida pelos espíritas, pois Allan Kardec desenvolveu esse versículo, também citado por Lucas, que nós vamos ver mais adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais e vamos ver aqui o não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O senhor Honório Abreu, aqui de Belo Horizonte, do Grupo Emmanuel, ele desenvolveu um trabalho muito importante para todos nós, do qual nós podemos nos beneficiar, que foi o livro, teve como resultado o livro Luz Imperecível, que é o estudo minucioso do Evangelho. Então, ele vai desenvolver para nós sobre a candeia. Ele diz que aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Então, ele chama, no capítulo que ele estuda, se chama autoiluminação, né? E ele vai mostrar o trabalho que é necessário que a criatura faça para que mantenha sua luz acesa. A candeia, aqui nessas fotos, ela mostra a necessidade do combustível e do pavio, né? Então, a época de Jesus, essas eram as lâmpadas, as luminárias. E era preciso renovar, reabastecer aquele combustível ou aquele azeite e o pavio, para que a criatura pudesse se manter com a luz acesa. Então, as casas eram iluminadas, eram as lâmpadas da época, essas candeias. Falar de candeia, então, é falar de luz, de iluminação. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Então, primeiro vamos manter a luz. Para isso é preciso combustível e é preciso o pavio, que aqui precisam ser renovados, abastecidos. Então, isso vai indicar que nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar pela luz, para obter a luz. E precisamos ter perseverança para manter a nossa luz acesa, né? Para irmos em busca também das luzes que pudermos angariar para nós. E ele vai nos explicar que a luz da candeia, ela representa o conhecimento e também a fé esclarecida. Vejamos aqui que os espíritas sabem muito bem o que é, né? A fé raciocinada, que é essa fé esclarecida, e a luz do conhecimento, porque o espírita precisa estudar, precisa conhecer, né? Vamos ver aqui mais um significado de luz, uma maneira de se compreender o que é a luz, né? Nós podemos dizer que a própria vida é luz, né? Quando a criança nasce aqui na Terra, né? A gente diz a criança veio à luz ou veio para a luz. A mãe deu à luz a criança, né? Então, a própria vida já é luz para nós, né? Mas nós podemos também nos encontrar sem luz,
nós podemos nos encontrar também em trevas, né? E nesse caso, nós temos aí duas situações. Ou a criatura, ela se encontra sem luz por ignorância, porque ela ignora, ela ainda não sabe, ela ainda não conhece. Então, essa ignorância, ela vai representar o estágio evolutivo da criatura, né? Ela ainda é aquele espírito mais simples, que está trilhando ali os primeiros degraus da escala evolutiva. E assim ela ainda não angariou luz, ou muita luz, né? Ou uma luz considerável. Mas é porque ainda está ali nos primeiros degraus. E a outra situação em que a criatura não tem luz, ou permanece em trevas, é por opção, aí é por escolha. Então, isso indica a inferioridade moral da criatura. É aquele que tem diante de si a oportunidade do estudo ou do trabalho, né? Como nós vimos aqui, mas que prefere ainda permanecer no escuro. Ele, como se diz, né, popularmente, né, que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, é aquele que se mantém na obscuridade por comodismo ou por escolha de não querer ainda evoluir. E como nós temos o livre-arbítrio, né, o Pai permite, até um certo ponto, que fiquemos nessa situação de falta de luz. Mas nós veremos umas situações muito interessantes que a leitura dos livros espíritas nos proporciona, né, o conhecimento, o estudo. E as obras de André Luiz são ricas das informações da vida espiritual, né? Se chama a coleção André Luiz, né? A vida no mundo espiritual. E os mentores de André Luiz, quando são citados, muitos deles, ou os instrutores de André Luiz, e por vezes convidados mais adiantados, né? Convidados que vêm de outras esferas participar das tarefas, quando fazem a oração, se iluminam, ficam ali repletos de uma luz intensa que brota deles mesmos, indicando ali que o ser mais evoluído possui luz própria. Ele não precisa da luz externa, né? Ele já atingiu um grau evolutivo que a sua intimidade é capaz de produzir luz, né? Então, nós vemos isso na obra de André Luiz. Temos um outro exemplo no livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó conta a sua experiência ao chegar no plano espiritual. Aqui na Terra ele foi dirigente espírita. E quando ele chega do outro lado, ele estranha um pouco a sua posição. Não estaria tão boa quanto ele imaginou que estivesse. E ele é ali recebido por amigos que o acolhem. E ele percebe que algumas dessas pessoas, desses espíritos, também possuem luz, uma luz interior que eles conseguem emitir. Mas ele mesmo não conseguia emitir luz alguma, ou muito pouquinho, muito apagada a luz dele, né, do irmão Jacó. E acontece dele observar a chegada de espíritos da Terra, lá no plano espiritual em que ele se encontra, e ele vê se aproximar um espírito de grande luz, uma senhora. E ele questiona quem seria aquela mulher tão iluminada chegando da Terra. Teria sido alguém muito importante, né? A gente pensa, né? Nossa, foi alguém, uma sumidade aqui na Terra, né? Depois ele é esclarecido pelos amigos. Não, ela foi uma simples professora, mas que muito amou.
Então, esse espírito aqui na Terra estava praticando o amor ensinado por Jesus, né? Ela amava aquelas crianças a quem ela ensinava. Isso proporcionou a ela uma elevação espiritual, que lá no plano espiritual, sem o corpo de carne, se traduziu numa emissão de luz. Então a gente vê que a luz é consequência do trabalho íntimo, da reforma íntima. Assim a criatura pode obter luz em si mesma, né? Quer dizer que os seres mais evoluídos emitem luz por mérito próprio, né? Então vejamos aqui que a gente já falou de dois tipos de luz. Aquela que é o conhecimento, né? Que a gente busca, que a gente precisa procurar por ele, trabalhar por ele, mas que vem de fora, né? Então as leituras, os estudos, as participações em reunião de estudo, o nosso interesse em aprender nos traz a luz do conhecimento. E essa luz do conhecimento vai iluminar a nossa fé, né? Que é a fé esclarecida, também podemos chamar a fé raciocinada. Então, isso tudo nós angariamos. E o trabalho íntimo que podemos fazer com esses instrumentos vai fazer com que da nossa intimidade também brote luz. Então, no momento da nossa concentração, da nossa elevação íntima, da oração, sobretudo, nós podemos emitir luz também, né? E quem acende a luz é o primeiro a se iluminar e depois pode também compartilhar a luz. Por isso que Jesus nos disse: não coloqueis a candeia sob o alqueire, quer dizer, não esconda a luz. E ele diz mais: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Olha que interessante. O que seria esse vaso, né? São os interesses imediatistas da criatura aqui na Terra, né? Então, cobrir a luz com o vaso é um ato de egoísmo. É como se eu quisesse a luz apenas para mim, ou só para o meu grupo. E aí a gente se recorda, né, de algumas linhas de pensamento religioso em que existe um mistério, existe um limite para se conhecer, né? Então, a partir dali é mistério. E a doutrina espírita vem de nos dizer que não, porque interpreta as palavras de Jesus. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Coloque antes no velador. Nós vamos ver aqui, né? Então, quando a gente ouve assim, isso é mistério, então são segredos ocultos ao vulgo. Apenas iniciados podem saber de certas coisas, né? Como se fossem privilegiados, né? Então, as seitas, os dogmas, né? Nós espíritas entendemos que não existem esses mistérios e que ninguém é privilegiado, porque não há privilégio na criação de Deus, né? Deus é Pai e cuida e ama todos os filhos da mesma forma. As oportunidades são dadas para todos da mesma forma, né? Então não há privilégios. Então, esse cobrir a luz com um vaso significa esses interesses imediatistas, interesses materiais, que estão fora das buscas espirituais. E quando o evangelista usa a palavra alqueire, alqueire naquela época de Jesus era uma medida que representava ali a contagem, né? Ou de quantidade. Então, nós podemos interpretar, junto com esse livro, Luz Imperecível, né, que isso representa o interesse. É aquele que só dá de si ou só faz algo pelo próximo
por interesse pessoal. Ele cobre a luz debaixo dessa medida, ou seja, ele calcula os benefícios que ele vai receber. Ele não vai auxiliar assim sem esperar nada em troca, né? Então está representando aí a criatura humana, né? Sua condição ainda do egoísta, né? Aquele que cobrir a luz é um ato egoísta, né? E ele diz assim: não coloque debaixo da cama, né? Então, esse livro interpreta de uma forma muito interessante, né? Nos alerta. O que pode querer dizer essa cama? O que nós fazemos na cama? Nós descansamos, né? A cama é um local de repouso, a cama é um local onde nós procuramos conforto, né? Então, é aquele que põe o seu saber, o seu conhecimento, em troca do seu próprio comodismo. Se ele coloca isso para o outro, se ele compartilha, se ele divide, é para também, por interesse pessoal, mas para que ele possa continuar confortavelmente no seu lugar. Então, quantos de nós, né, já temos a condição do aprender, do nos esclarecer, do compartilhar a luz, e nós preferimos o nosso repouso, o nosso conforto, né, a almofadinha do nosso conforto dentro da nossa casa, né? Então, aí nós também estamos colocando a luz debaixo da cama, né? Mas Jesus diz que nós não devemos fazer isso, que nós devemos pôr a luz no velador. O velador é aquela peça ou aquele móvel que coloca a luz no alto. Então, naquela época, as casas eram iluminadas com candeias. E quanto mais alto estivesse uma candeia, maior é o raio de iluminação, né? Então, é isso que Jesus está nos chamando a atenção, para que aqueles que entrem na casa vejam a luz, trazendo para nós, né? Para que aqueles que se aproximem de nós, ou do nosso grupo espírita, ou do nosso templo religioso, também sejam beneficiados pela luz. Nada fica oculto. Tudo aquilo que possa ser compartilhado, seja compartilhado, né? Porque nós temos recebido muito, nós recebemos muito do plano superior. Mesmo estando aqui no mundo de provas e expiações, nós temos recebido muito do plano maior. Vejamos aí a própria doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. É considerada a terceira revelação. Revelar é isso, é tirar o véu, revelar, deixar que a luz apareça. E a doutrina é isso para nós, né? Então, a gente tem recebido muito e continuamos recebendo. E a humanidade, né, dentro desse estudo do livro Luz Imperecível, a gente vê isso, essa afirmação que toda a humanidade está em evolução, num abençoado fluxo interativo. Então, é a troca, é a interação, é o dar e o receber conhecimento, é passar a informação correta, segura, daquilo que a gente já sabe. Então, nós recebemos muito, tudo aquilo que nós podemos aproveitar do conhecimento construído pelos homens, pela humanidade até agora, está a nosso dispor. Nunca recebemos tanto, né? Nós vamos ver aqui que os espíritos já falavam isso para Allan Kardec. Então, nós estamos num fluxo, é o movimento da vida, e essa interação é que é importante para a nossa evolução. E aí, nós podemos aprender, né, com o senhor Honório, o seguinte, está lá no livro Luz Imperecível, no capítulo 154. Eduquemos e receberemos de volta
reações educadas. Encarceremos o conhecimento e fatalmente teremos a reação da ignorância. Então, daquilo que damos, nós vamos receber. Se nós educamos, se nós orientamos os nossos irmãos, nós vamos receber de volta essas reações também educadas, orientadas, bem orientadas. Mas se a gente encarcera, abafa o conhecimento, nós vamos receber a reação da ignorância, pela nossa própria falta, né, de compartilhar, de ensinar, de educar. Então, está no livro Luz Imperecível, na questão 154, essas explicações ou essas afirmações. E vejamos em Lucas, né? Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz, né? Gosto muito desse versículo, porque não há mistérios, né? Como a gente falou. Allan Kardec, quando codificou a doutrina, deixou claro para nós que não existe o sobrenatural, que tudo que acontece está na natureza. Totalmente de acordo aqui, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Então, né, é aquela questão de que a mentira tem perna curta, né? Assim se falava antigamente, né? E que tudo vai ser revelado, mas vai ser revelado no seu dado momento, porque o próprio Jesus falava ao povo por parábolas, né? Esse questionamento é que os discípulos fazem diretamente a Jesus. Por que lhes falais por parábolas? E o próprio Jesus responde, é porque eles veem, eles olham, mas não veem. Eles escutam, mas não entendem o que estão ouvindo. Mas para vós, quer dizer, para os discípulos, já era dado, porque eles tinham ainda, ou já tinham, maturidade espiritual para compreender as palavras de Jesus diretamente, sem ser por parábolas, como ele falava ao povo. Então, conforme nós nos desenvolvemos, progredimos, nós assimilamos mais, nós compreendemos melhor. Então, Jesus já havia dito para nós: nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido, tudo vai se manifestar. Não há coisa oculta que não venha se manifestar, nem escondida que não venha à luz, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 628, Kardec perguntou para os espíritos, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E eles respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, com aquela luz que cega, né? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. São os espíritos respondendo a Kardec, no século XIX, dizendo, olha, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Entendemos, nossos irmãos, que estamos recebendo muito do plano mais alto desde que a doutrina está conosco. E continuamos recebendo através das revelações, através da mediunidade, assim como nós citamos as obras de André Luiz e todas as obras subsidiárias que chegam para nós contando, nos informando, nos esclarecendo sobre essas relações do mundo espiritual com o mundo material e como que é a vida dos espíritos, o que nos espera, como são os planos espirituais.
E Kardec já nos falava da vida em outros orbes também, né? Então, meus irmãos, nós queremos colocar aqui sobre as revelações do plano espiritual superior que o nosso centro espírita, Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, lançou um livro. Nós queremos aproveitar aqui esse estudo online, que fica gravado para o acesso a qualquer momento, né? Por quem queira acompanhar esse estudo. Deixamos aqui o registro que no dia 23 de abril de 2023, aqui em Belo Horizonte, foi lançado o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Foi lançado na palestra online, uma palestra do Aderland, que é o organizador do conteúdo do livro. E no dia 30 foi o lançamento presencial. Mas a partir do dia 23 o livro passou a estar disponível e já está circulando. Então, é com grande alegria que a gente faz esse registro aqui nessa palestra online também, de que o plano espiritual continua mandando luz para nós, esclarecimento para nós. E queremos aqui ler apenas uma parte da sinopse do livro, né, organizado pelo Adelante. Se a ciência terrena não dispõe ainda de recursos necessários para a observação da vida inteligente em outros mundos, a revelação espírita, nós queremos destacar, nos proporciona tal conhecimento, além de facultar-nos avanço na compreensão do universo. É a revelação espírita, meus irmãos. Nesse contexto, o livro Mundos Habitados no Sistema Solar traz informações ainda inéditas, tanto no que diz respeito à vida inteligente e organizada nos planetas vizinhos, quanto às descrições físicas envolvendo todos os astros do nosso sistema solar. Então, através de uma pesquisa organizada metodologicamente, baseada totalmente na doutrina espírita e feita com todo critério, o Espírito Santa Teresinha de Lisieux é a coordenadora espiritual deste trabalho e foi quem trouxe o conteúdo desse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, Santa Teresinha, também chamada do Menino Jesus e da Sagrada Face, derramou sobre nós essas luzes, através da mediunidade, com o Adelante Ferraz, à frente dessa pesquisa e dessa organização desse conteúdo. A gente trouxe rapidamente aqui, para a gente lembrar de Santa Teresinha, que ela entrou para o Carmelo em 1888, aos 15 anos. Ela morre com 24 anos. E já 28 anos depois da sua morte, em 1925, ela é santificada pelo Papa Pio X. Alguns anos depois, 2 anos depois, ela é considerada padroeira universal das missões, padroeira da França também, doutora da Igreja em 1997. Ela é considerada doutora da Igreja pelo Papa Paulo II. E antes de morrer, ela deixou esse comunicado: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas. Então, olha aí, tantas bênçãos que Santa Teresinha de Lisieux já trouxe para todos nós, né? Seja de que seita ou de que linha religiosa sejamos, e a doutrina espírita é agraciada por essa mentora espiritual, coordenadora desse trabalho de pesquisa. E desse trabalho surgiu o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Como a gente falou, o Adelante Ferraz é o organizador. Michele Sobrinho é a médium, foi a médium do livro, ela é trabalhadora da nossa casa espírita. E o espírito Santa Teresinha de Lisieux.
Então, aqui nós temos o livro que já está em circulação, Mundos Habitados no Sistema Solar. Esse livro vem preencher uma lacuna na doutrina espírita sobre a vida organizada nos mundos do nosso sistema solar. Todos os planetas são habitados, e o livro vai explicar sobre isso, além de falar sobre matéria, os estados de rarefação da matéria. Então, é um conteúdo amplo, organizado em perguntas e respostas. E, com certeza, vai trazer uma ampliação do conteúdo que a doutrina espírita trouxe até o momento. Nós agradecemos por essa oportunidade de estudarmos juntos. O não coloqueis a candeia sob o alqueire, ponhamos a luz sob o velador, né? Ampliemos o nosso conhecimento e também vamos compartilhar com os nossos irmãos as luzes que nós já recebemos. Nós temos na nossa casa espírita a livraria, nós temos também o nosso e-mail, que é bezerrademenezesbh@gmail.com, e temos também um site, que é www.bezerrademenezesbh.com.br. Nós agradecemos e pedimos a Jesus que nos dê bom ânimo. Graças a Deus. Obrigada.